A sexualidade é um tema muito recorrente nos atendimentos, por isso hoje eu resolvi falar sobre a visão holística, né? Uma visão mais profunda, complexa, energética, sistêmica, sobre a falta de libido. E o que é a libido? É a energia vital, a energia sexual, é aquela energia que te impulsiona pela busca do prazer, da intimidade, a conexão do corpo, da mente com uma outra pessoa. E essa energia todos nós temos, e ela precisa estar em equilíbrio, não só no corpo físico, mas também no mental e também no nosso corpo energético. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração são os fatores físicos, os problemas de saúde. Então, se a pessoa tem obesidade, diabetes, alguns desequilíbrios hormonais, tudo isso impacta diretamente na libido. E também está associado a alguns medicamentos. Então, se você passou a tomar alguns medicamentos e você sente que tem afetado a sua libido, você precisa comunicar isso para o médico. Então, antes de olhar o lado energético, holístico, nós precisamos considerar o nosso corpo físico, o porquê que ele está nos passando essa mensagem. As doenças são mensageiras. Quando ela chega no corpo físico, ela já passou pelo mental, não foi bem elaborada, se tornou uma somatização e desequilibra todo o seu organismo. Então a gente precisa fazer o caminho de volta, tratar o corpo, tratar a mente e tratar as nossas energias. Se o seu corpo não apresenta nada que justifique a falta de libido, nós precisamos olhar os fatores emocionais, né? Como estresse, ansiedade, depressão, ela mexe muito com essa questão da libido, traumas emocionais, coisas que estão guardadas lá no subconsciente, alguma ferida que precisa ser tratada, né? Questões de autoestima também podem mexer muito com a nossa libido. Muitas vezes acontecem por conflitos não resolvidos dentro do relacionamento, né? Como a falta de comunicação, que não gera aquela conexão, aquela parceria gostosa dentro do relacionamento. Então aquilo que fica mal resolvido cria um distanciamento, né? Esfria a relação. Outra coisa que também prejudica, falta de sono, né? Esse desequilíbrio aí dos horários de dormir, estilo de vida mais sedentário, consumo excessivo de bebidas e também de entorpecentes. Mudanças na dinâmica do relacionamento também podem afetar a libido, como por exemplo problemas financeiros que afetam ali os planos do casal, né, gerando uma frustração. Isso também pode esfriar a relação. A chegada de um filho também muda a dinâmica do casal, muda muito o foco de atenção, né? Você sai do status esposa, marido para pai e mãe, né? O foco ali total, a atenção total para o bebê. Isso também temporariamente pode afetar a libido, mas é uma questão natural. Natural eu digo porque é uma questão de tempo, né? É necessário esse tempo, essa energia voltada para o bebê, mas depois, aos pouquinhos, um volta a olhar para o outro novamente e tudo fica bem de novo. Outra questão que precisamos levar em consideração é a educação que recebemos, toda a informação, toda a bagagem que nós recebemos sobre essa questão da sexualidade, muitas vezes crenças, tabus que vêm de religiões mais conservadoras. Tudo isso modela a nossa percepção e com isso, é claro que vai afetar no seu comportamento sexual, que pode ser saudável ou não, vem de acordo com aquilo que você traz, né, como percepção daquilo que você recebeu como experiência, como bagagem de educação de uma vida inteira.
Nós já falamos da parte física, mental, emocional, então agora nós vamos falar da parte energética, que é onde ocorrem as somatizações. Tudo acontece aqui, né, dentro da nossa mente. Nós temos um portal que recebe informações, o nosso emocional elabora tudo isso, o nosso campo energético, ele trabalha para que o nosso ser, ele continue funcionando perfeitamente ou revele se existe alguma questão que precisa ser tratada. Porque se essas somatizações elas não são tratadas, elas reverberam no campo material, no nosso corpo. Lembra que eu disse que a libido, ela é a energia vital, é a energia capaz de criar uma nova vida. Então, por que será que essa energia pode estar bloqueada? O nosso chakra, o umbilical, que ele fica 3 dedos abaixo do umbigo, ele é o chakra responsável pela energia vital, a energia sexual. Se chama Svadhisthana. E quando existe uma desarmonia nesse chakra, pode gerar a falta de libido também. Esse chakra, ele tem uma função, a função da criação da vida. Ele é regido pelo elemento água. E se ele tem a função de criação da vida, existe algo ali que pode bloquear esse chakra. Quando nós sentimos culpa, vergonha, inadequação dentro da sexualidade, você afeta diretamente o chakra umbilical. Ele é o chakra que é responsável pela vida, pela criatividade, pelo prazer. E quando essas emoções elas são muito fortes dentro de você, porque é um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio emocional. O nosso corpo ele não foi feito para trabalhar dentro de energias negativas, né? E ainda dizem por aí que o ser humano não é proveniente de uma fonte divina, sendo que as emoções negativas, as energias negativas, elas bloqueiam o fluxo da vida. Então você pode pensar, bom, é só eu alinhar os meus chakras e tudo volta a ser como dantes no quartel de Abrantes. Não é bem assim. Não adianta você entoar mantras para alinhar os teus chakras, ir numa terapeuta holística, ela coloca cristais e gira pêndulo e faz isso, faz aquilo, que é maravilhoso, você sai leve como uma pluma. Mas se você mantém os mesmos sentimentos, ele volta a bloquear novamente, porque o que bloqueia a sua natureza energética são os seus pensamentos disfuncionais. Então, se você está dentro de um relacionamento disfuncional, se você não trata as suas questões emocionais, traumas, você vai emanar essa energia novamente e os seus chakras voltam a ser bloqueados. E o que mais que pode afetar o nosso campo energético? Pessoas com energias extremamente negativas, principalmente se você ou seu parceiro ou parceira são aquelas esponjinhas. Isso afeta a nossa energia vital e pode causar um desequilíbrio. A pessoa fica prostrada, muito cansada, com dor de cabeça, às vezes ela está com um peso gigantesco e que nem é dela. Então precisa aprender a se proteger energeticamente. Sempre ali em constante oração, leva uma erva, banho de ervas, tem muitas coisas que pode ser feita para fazer essa limpeza do campo energético. Outra coisa que afeta muito o campo energético, se você olha para si, para as pessoas como um fluxo de energia, e todos nós somos energia e tudo que existe é energia, o tempo todo nós estamos emanando e recebendo energias. Imagina só como que funciona o campo eletromagnético de um celular, por exemplo. Eu vejo um monte de gente
com o celular no meio das pernas, repousando no colo como se fosse um bebê. E quando a gente tem esse olhar, né, para o campo eletromagnético, nós temos um pouco mais de cuidado com relação a isso. Não é que precisa ficar neurótica ou neurótico, paranoico, não é isso. Mas tem um pouco mais de cuidado. Outra coisa é a conexão energética entre os parceiros. Isso desempenha um papel fundamental na saúde sexual. Quando você cria intimidade, vínculo, né? Quando os dois estão ali na mesma sintonia, o desempenho da libido é completamente diferente, né? Porque existe um propósito em comum de vida dos dois. Então eles estão sempre com essa energia de criação, de vida em funcionamento, estão ativos, né? Quando o casal, cada um está olhando para um lado, não existe conexão, esse centro de criação de vida, né, que trabalha muito o futuro, que cria uma nova vida, ele também é bloqueado. Agora, por último, vamos falar da visão sistêmica, que é a que eu acredito que vocês vão se surpreender muito mais. Sexualidade faz parte da esfera do mundo adulto. E também existe ali uma ordem, né, para que as coisas sejam saudáveis em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós carregamos muitas questões do mundo infantil, do mundo da criança interior, geralmente é afetada diretamente a nossa sexualidade, a nossa visão de futuro, a maneira como nós enxergamos o nosso parceiro ou parceira. Eu vou citar para vocês um caso que eu atendi há muitos anos atrás, e como esse eu já atendi vários outros, mas é que esse tem aspectos que trazem assim muita clareza dentro daquilo que eu quero mostrar para vocês. Eu atendi uma mulher de 42 anos, se eu não me engano, na época, jovem, bonita, só que ela se casou muito cedo, com 13 anos de idade, né? E já teve filhos, eu não me recordo se ela já casou grávida, eu acho que sim. O fato é que ela se tornou mãe aos 13 anos de idade. E ele, um pouco mais velho que ela, acho que se eu não me engano, eram 8 anos a mais do que ela. E aí, ela cresceu junto com os filhos, né? Então, muito jovem, já tinham ali as filhas muito moças, mulheres maduras. E aí, quando as filhas começaram a buscar o seu próprio caminho, né, namorando, trabalhando fora, querendo morar fora, ela começou a apresentar problemas na sua sexualidade. E o que ela estava sentindo? Marido jovem também, né? Ela falou que quando ele chegava em casa, ela tinha até medo de que ele fosse procurá-la, porque ela não sentia desejo, ela não tinha vontade nenhuma. Então ela passou a ter medo. Ela falou: não é que eu não ame o meu marido, não é que eu não queira ele, mas eu tenho medo. A sensação que eu tenho é que ele é maior do que eu, de que não vai ser bom, de que eu vou ter que fazer de uma forma automática, e isso está me maltratando demais, eu não quero me separar do meu marido. E o que a gente enxerga numa questão como essa? Uma menina que se casou muito cedo, que constituiu uma família, que desempenhou ali os seus papéis, que criou uma família muito forte, porém ela não conseguiu construir a identidade da mulher adulta, ela não conseguiu construir a sua própria identidade, o seu próprio propósito de vida, né? Ela sempre olhou para o coletivo. Quando ela teve que olhar para essa mulher adulta, né, casada, com filhas adultas, ela pensou: e agora? O que eu tenho que fazer da minha vida? Quem sou eu? Né? Eu vou ter que lidar com meu marido sozinha. E agora? Então ela desenvolveu um medo dele muito grande, né? E ela tinha questões com o pai que precisaram ser tratadas. E esse medo vinha de enxergar o marido também como pai, como maior do que ela. Ele era o provedor absoluto,
né, da casa, ela não conseguia se enxergar no papel de igualdade ali dentro da relação. Então ela se sentia muito pequena, muito menor, e esse sentimento trouxe para ela os gatilhos lá da infância, né, de enxergar aquele homem como muito maior do que ela. A relação, para ser saudável, os dois precisam estar energeticamente, mentalmente em igualdade. Ninguém é maior do que ninguém dentro da relação ou na hierarquia do campo familiar. Marido e mulher estão em igualdade. Dentro do campo dela, né, que nós enxergamos isso através da constelação familiar, ela viu o marido como pai. Então, ou seja, ela enxergava aquele homem maior do que ela, no lugar do pai no qual ela tinha questões de infância. Ele era um homem muito ríspido, rígido. Então, quando dentro do seu subconsciente você associa o seu marido, que tem características muito próximas, ao seu pai, vai afetar na sua sexualidade também. Libido, gente, é uma energia de criação, de impulso, de tesão pela vida e não só pelo outro. Quando a pessoa não tem propósito de vida, não tem um propósito familiar, só leva a vida com a barriga, né? Tá sempre lá, deitado eternamente em berço esplêndido e não busca construir coisas novas, ter planos, fazer planos, né, de casal, ter objetivos próprios de vida, você vai apagando a sua energia vital. Você não tem um futuro planejado na sua mente. Então o seu corpo vai entendendo que você não tem energia de vida, você não quer aplicar energia no futuro. E o seu próprio corpo vai apagando e vai te dando esses sinais. Então, gente, vamos cuidar do corpo, da mente, da energia, do espírito. Tenha tesão pela vida, pelo seu parceiro, pela sua parceira. Tenha tesão pela sua própria história, por construir algo novo na sua vida, por criar ciclos diferente para a sua vida. Queira sempre aprender algo novo, né? Busque conexões com o futuro de uma forma saudável, com o seu parceiro, a sua parceira de uma forma saudável, que o seu corpo vai responder novamente e tudo vai ficar bem.